Graça e paz, meus irmãos. Quero convidar a igreja para abrir a Bíblia no capítulo 26, 28 do livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 28. Vamos ler a partir do versículo 10. Gênesis 28, versículo 10, onde está escrito assim: partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis posta na terra uma escada cujo topo atingia os céus. E os anjos de Deus subiam e desciam. Perto dele estava o Senhor que lhe falou: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai e de Isaque. A terra em que agora estás deitado eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o oriente, para o ocidente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência, benditas serão todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo, disse: quão temível este lugar! É a casa de Deus, é a porta dos céus. Tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu por coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E o lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. A pedra que eu erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente te darei o dízimo. Amém. Hoje de manhã falamos sobre Isaque. Agora vamos ver um pouco como os acontecimentos da vida de Jacó são importantes para aprendermos. Este é o momento específico da vida de Jacó. Jacó estava correndo da casa de seus pais, porque ele estava jurado de morte por Esaú. Quando Jacó enganou o pai, disse: eu sou Esaú, o pai estava cego. E o pai então deu a bênção da primogenitura para Jacó. Quando Esaú chegou do campo, que ficou sabendo disso, ele ficou cheio de ódio do próprio irmão e jurou: virão os dias de luto pelo meu pai, então eu matarei Jacó. Olha, hoje nós não damos muito valor a uma palavra dada, mas naquela época, palavra era juramento e ia se cumprir. Então os pais de Jacó chamaram-no e disseram: vai embora daqui, porque teu irmão vai te matar. Então pediram a Jacó que ele fosse embora para Padã Arã,
que era para a casa do seu tio Labão, que era irmão de sua mãe. Jacó nunca tinha saído de casa. Jacó nunca tinha tido uma namorada, uma esposa. Jacó não tinha experiência do que era viver fora do lar. Mas ele teve que ir para salvar a sua vida. E ele andou muito, e ele correu muito, e foi. E quando ele chegou a um lugar, já era noite. Esse lugar se chamava Luz. A Bíblia diz que já era sol posto. Então, de tão cansado, ele tomou uma das pedras do lugar, fez de travesseiro, deitou e dormiu. E teve um sonho. O sonho dele foi o seguinte: exposta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e nessa escada os anjos de Deus subiam e desciam. E perto dele estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e de Isaque. Olhe mais uma vez Deus aqui, se apresentando a alguém que ouviu falar dele. Jacó tinha ouvido falar desse Deus, mas não o conhecia. Como muitos de nós crescemos numa família onde se fala de Jesus e não o conhecemos. Ele não conhecia, então Deus se apresenta. E Deus diz para ele: a terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o oriente, para o ocidente, para o norte, para o sul. Em ti e na tua descendência benditas serão todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir tudo aquilo que eu te hei referido. Deus aqui faz a promessa completa e total do que ele tem para Jacó. Jacó, quando acorda, ele diz assim: ei, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Temendo, disse: quão temível este lugar! É a casa de Deus, é a porta dos céus. Daí vem o nome Betel. Betel é um lugar que vem de dois vocábulos hebraicos. Beit, que quer dizer casa, El, que quer dizer Deus. Você vê que El é o nome de Deus, e daí muitos nomes em hebraico vão ser compostos de Deus. Emanuel, Joel, Ezequiel, tantos nomes, Miguel, El Shaddai, El é Deus. Então, Beit El, Bethel, veio casa de Deus. Então, ele se levantou, e aquela pedra sobre a qual ele descansou a cabeça, ele erigiu por coluna, derramou óleo, era o modo de dizer: aqui neste lugar é a casa de Deus. Então ele mudou o nome para Betel e fez um voto ali: se Deus for comigo e me der roupa que eu me vista, comida que eu come, me traga de volta à casa dos meus pais, o Senhor será meu Deus, e a pedra que eu erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto o Senhor me der, certamente lhe darei o dízimo. Bem, agora, nesse caminho, ele que chegou ali, cansado,
achou que era um lugar onde ele ia apenas descansar. Ele tem o grande e o maior encontro da vida dele, o seu encontro com Deus. Quando Jacó chegou ali, ele não conhecia Deus, mas quando ele sai dali, Deus é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Agora ele vai para Padan Aram, para a terra do seu tio Labão. Nós sabemos de tudo o que aconteceu ali. Ele casou com as 2 filhas de Labão, ele enriqueceu. Mas Jacózinho não era fácil, não. Ele trabalhou 14 anos de graça para o tio dele para pagar o preço das 2 primas. Depois o tio chamou Jacó e disse: olha, e agora, como é que vai ser? Ele disse: vamos fazer o seguinte, eu posso continuar tomando conta dos seus rebanhos. E a gente faz o seguinte, toda vez que nascer ovelha malhada e listada, é minha. As que nascerem com pelo lisinho e boas, são suas. Ora, o tio dele achou ótimo, porque a listada e a malhada, machada, era uma anomalia. Jacó pegou as ovelhas as fêmeas mais fortes, e quando elas iam parir, ele botava as varas de gálbano, estoraque e onixa, 3 plantas que tinham uma resina indelével. Então ele ele pegava as varas, tirava uma lista, tirava mais uma lista, outra, e ele fez uma cerca no lugar onde as ovelhas iam parir. Chegava na hora de parir, elas eram imprensadas ali. Quando as ovelhinhas nasciam listadas. Ele tatuava as ovelhas, é o primeiro tatu da Bíblia aqui. Mas está escrito aqui, ele fez isso. Ele fez isso e por causa disso, o rebanho, quando as ovelhas eram fortes, só que quando as ovelhas eram fracas, ele não fazia. Por isso, o rebanho de Jacó foi se multiplicando, e o de Labão crescia normalmente. Os filhos de Labão disseram: que é isso? O rebanho de Jacó se multiplica desse jeito, e o nosso, nada. Então, que eles começaram a olhar para Jacó, e não foi com bons olhos. Como Jacó está passando o nosso pai para trás. Mas ele não podia provar nada, ele não conhecia o tatu. Então chegou uma hora que, com certeza, de tantos filhos lhe falarem, Labão começou a olhar para Jacó desconfiado. Jacó, que não tinha consciência limpa. Então, ele disse: eu vou embora daqui, senão vou morrer. Eu vou ler para vocês, ou vocês leem em casa sobre a tatuagem das ovelhas. Toma nota aí, capítulo 30 de Gênesis, a partir do versículo 37, você vai ver sobre as ovelhas tatuadas de Jacó. Como é que ele tatuava? Pensa que tatuagem é coisa nova? Está aí, ó, ele tatuava as ovelhas. E assim, ele aproveitou quando Jacó foi para os seus rebanhos, e então ele pegou sua família e saiu, pegou suas esposas, concubinas, e saiu, foi embora de volta para Becebra, para a terra de seu pai, porque Deus tinha mandado. Mas Jacó tinha um problema.
se eu for para a terra do meu pai, meu irmão vai me matar. Mas se eu ficar aqui, os filhos de Labão vão me matar. Olha a confusão que ele arrumou. Jacó. Mas ele tinha que ir porque Deus mandou. Havia uma esperança. Quando ele chegou, nós lembramos, não vou entrar em detalhes, no Val do Jaboque, nós sabemos que ele teve aquele encontro com Deus e lutou com Deus e o nome dele foi trocado. Ele vomitou diante de Deus. Quando Deus perguntou para ele, como tu te chamas? Quem és tu? Como tu és? Eu sou Jacó. Eu sou usurpador, cafajeste. Eu sou assim, aproveitador dos outros, mentiroso. Ele vomitou, ele confessou. E porque ele confessou, Deus trocou o nome dele. O Jacó ficou no Val do Jaboque. E Deus deu a ele o nome de Israel, príncipe de Deus. Então, quando ele sai do Val do Jaboque, lá vem o irmão dele com um exército de 400 homens. Não era para dar um abraço. Ninguém vem encontrar um irmão com um exército de 400 homens. Era para matar. Só que Esaú veio para encontrar Jacó, mas encontrou Israel. Pronto. E com Israel, ninguém acaba Israel. Por causa do pacto com Deus. Então o irmão abraçou e chorou e tudo mais. Queria que ele continuasse, que ele fosse com Esaú, e Jacó não quis, tomou outra direção. Quando ele chega em Siquém, nos carvalhos de Siquém, ele consegue, enfim, comprar uma terra. Ele comprou a parte do campo onde armara a sua tenda. Ele a comprou dos filhos de Ramor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. Então, ele partiu de Sucote, edificou a sua casa, fez palhoças para o seu gado, e por isso esse lugar se chamou Sucote. E então, ele agora compra o campo e ele fica bem. O que vai acontecer? Ele tinha uma filha, eu não sei quantas filhas Jacó teve, porque a Bíblia não fala das mulheres. A Bíblia fala dos 12 filhos de Jacó, e fala o nome de uma das filhas que Jacó teve com Lia. E o nome dela era Diná. Diná resolveu dar uma volta na cidade. A Bíblia diz Diná, filha de Lia, filha que Lia dera à luz a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Siquém, o príncipe, filho do rei de lá, de Ramó, olhou para ela, uma estrangeira legal, passou-lhe a mão, estuprou Diná. Só que ao estuprar Diná, ele se apaixonou perdidamente por ela. Disse, eu quero casar com você. Foi na casa, foi com seu pai, o rei, foram na casa de Jacó, pedir a mão de Diná. Só que Jacó, então, prometeu que Diná casaria com ele. E ele já levou para casa, só faltava dar o banquete. Os filhos dele, quando vieram do campo, Simeão e Levi, ficaram sabendo disso, se revoltaram, disseram, como que a nossa irmã vai casar com um
incircunciso. O rei disse, se o problema é esse, vamos nos circuncidar. Resultado. Gente, eu estou indo rápido porque onde eu quero chegar ainda está um pouquinho longe. Eu estou contando para vocês a história toda. Vamos nos circuncidar. Resultado. Todos, exigência dos filhos de Jacó. Todos os homens de Siquém foram circuncidados. Escravos, livres, todos. Agora, todos os que saíam à porta da cidade, todo homem foi circuncidado dos que estavam na cidade. Ao terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte dor, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram todos os homens. Você pensa que é o Hamas que faz isso? Olha aqui, ó, filho de Jacó. Esperaram o terceiro dia, quando os homens, coitados, não podiam fazer nada. Estavam circuncidados, a dor é mais forte. Foram lá, mataram todos. A Bíblia diz que eles mataram todos. Passaram também ao fio da espada a Ramor, o rei, e ao seu filho Siquém. Tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. Os filhos de Jacó vieram aos mortos, saquearam a cidade, porque sua irmã foi violada. Levaram deles os rebanhos, os bois, os jumentos e o que havia na cidade e no campo. Todos os seus bens e todos os seus meninos e as suas mulheres levaram cativos e pilharam tudo que havia nas casas. Que tal? E agora? Jacó vai ficar em maus lençóis. A terra entre os cananeus, entre os ferezeus, sendo nós pouca gente. Reunir-se-ão contra mim e serei destruído, eu e a minha casa. Alguma vez você já se encontrou nessa situação, meu irmão? Sem ter para onde correr. Você foi desonrado? Você está com seu nome sujo? Você está recebendo e pagando um preço que você não deve pelo que seus filhos fizeram. E você não tem para onde correr. Você vai sofrer as consequências. Embora não tenha sido você a pessoa que fez, você vai pagar o preço. Jacó tinha dado a palavra dele a Ramor. Tinha dado a palavra a Siquém. Os filhos dele fizeram essa vergonha. E agora? O que é que ele vai fazer? Vai ser atacado e vai ser morto. Lógico que ele disse, e agora, Senhor Deus do meu pai e do meu avô, o que é que eu vou fazer? Quando você entra no capítulo 35, Deus então fala com Jacó. Olha o que Deus vai dizer para ele. Levanta-te e sobe a Betel
e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Que coisa maravilhosa. Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Deus mandou ele. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu no caminho quando fugias da presença do teu irmão. Passaram-se tantos anos. Talvez Jacó tinha esquecido do que aconteceu em Betel. Talvez Jacó tinha esquecido daquele momento, do seu encontro com Deus. Talvez Jacó não sentia saudade daquele momento, daquele encontro. Mas Deus sentia. E Deus diz para ele: Jacó, não é a primeira vez que você está jurado de morte. Não é a primeira vez que você corre pela sua vida. Não é a primeira vez que você pensa que vai morrer. Lembra? Quando você fugia de Esaú, seu irmão? Lembra deste lugar, Betel? Então, Jacó lembrou o que significava Betel na vida dele. O lugar do encontro. O lugar aonde ele disse: se o Senhor for comigo e me trouxer de volta à casa do meu pai, se o Senhor me der roupa que eu visto, comida que eu coma, o Senhor será meu Deus. A pedra que eu erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto o Senhor me der, certamente eu lhe darei o dízimo. Quantas vezes nós, na nossa vida, nos esquecemos do primeiro encontro? Você lembra a primeira vez que Deus tocou o seu coração? Aonde você estava? O que foi que aconteceu? Como você se sentiu? Quantas vezes você volta ali na sua imaginação? Eu sei precisamente quando houve o meu novo nascimento. É isso que Deus quer. Ele quer que você volte ali. Ele diz: sobe a Betel. Levanta-te, sobe a Betel e habita ali, mora em Betel, permanece naquele encontro que tu tiveste no sonho. Vive Betel na tua vida, vive esse primeiro encontro, o primeiro momento em que tu encontraste comigo e eu me revelei a ti. Quantas vezes nós esquecemos? E por causa disso, a nossa vida com Deus é um pouco capenga. Quando você olha, lá no início, quando a Bíblia diz assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma, era vazia. Havia trevas sobre a superfície do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. Eu tenho dificuldade com esse trecho, porque eu não posso imaginar a terra sem forma e vazia. Quando eu penso terra, eu penso uma esfera gigantesca solta no espaço.
Eu penso a terra cheia de montanhas, rios, lagos, oceanos, florestas. Mas a Bíblia diz que a terra era sem forma, era vazia. Havia trevas sobre a superfície do abismo, mas o Espírito de Deus pairava. Ele cobria com a sua presença. Quando você olha isso no Bereshit, que é o Gênesis hebraico, você vê que o Espírito Santo tomava conta daquilo, com atenção, para que nada acontecesse. O Espírito Santo guardava, até o dia que Deus vem e diz uma palavra: haja luz. Houve uma explosão, porque a palavra de Deus agora, coberta com o Espírito, vão produzir vida. Quando a palavra de Deus entra debaixo do Espírito, o caos vai embora, o cosmos, a criação vai começar. Daí em diante você vai ver esta equação. Todo o tempo na Bíblia, palavra de Deus mais Espírito igual explosão de vida. Quando você olha no ventre de Maria, a Bíblia diz que existiu uma jovem virgem em Nazaré, na Galileia. O anjo Gabriel, que assiste na presença de Deus, ele vem e, entre tantas coisas que ele diz para aquela moça, ele diz para ela: terás um filho. A palavra caiu no ventre dela. Ventre sem forma, ventre vazio, porque ela era virgem. E quando ele diz isso para ela, ela se assustou. Ela diz: como se fará isso se eu não conheço varão? Como eu terei um filho se eu não tenho relações com homem nenhum? E o anjo disse para ela: é fácil. O Espírito Santo te cobrirá. E o ente que de ti nascer, o ente santo que de ti nascer, será chamado Filho de Deus. Maria disse: então, eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim conforme a sua palavra. O Espírito Santo cobriu a palavra, Espírito mais palavra igual, explosão de vida, Jesus. Por quê? O Espírito com a palavra. Lembra dos discípulos de Jesus Cristo? Os discípulos de Jesus Cristo, eles aprenderam a palavra com Jesus. Dia e noite, noite e dia. Você sabe o que é o próprio Deus ministrando a palavra para você? Porque Jesus Cristo é Deus vestido de homem. É, Deus vestido de homem. Quantas vezes nós esquecemos disso? O autor de Hebreus diz: havendo Deus falado de muitas maneiras aos nossos pais, pelos seus servos, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou através do Filho. Eu me lembro uma vez, eu estava no lixão. Eu fui ao lixão, que eu tinha alguma coisa para fazer lá, nunca tinha ido, mas eu cheguei na hora que chegavam os carros da Conlurb. E os carros da Conlurb vêm para trazer o lixo da cidade. São aquelas montanhas de lixo. E perto tem aquelas árvores que não tem quase folha, mas estão cheias de urubu. Quando o carro derramou o lixo, os urubus desceram com tudo. As pessoas que vivem de catar coisa no lixo avançam. Subiu uma mulher numa montanha de lixo e começou a xingar os urubus. Mas ela xingava com uma profusão. Ela xingava um palavrão atrás do outro. Quando eu vi aquela mulher falando daquele jeito, eu fiquei impressionada. A mulher tinha uma profeteia perfeita. Ela foi dotada com facilidade de expressão.
A voz daquela mulher me impressionou. E naquela hora, eu disse, Senhor Jesus, quando o Pai formou esta mulher no ventre da mãe dela, Ele dotou esta mulher para usar esta voz e esta expressão para pregar a palavra. Não foi para falar com o urubu. Senhor, eu quero te pedir neste momento, abre as portas para que eu possa me aproximar dela e pregar a tua palavra. Eu quero ganhar esta mulher para ti. E eu comecei a voltar no lixão. E eu fui e me aproximei da mulher, porque quando eu quero, eu faço. E eu consegui tirar a mulher, construir um barraco para ela fora do lixão. Eu encontrei seus filhos lá, na estrada de ferro de Leopoldina. Paguei os meninos para virem ver a mãe deles. Arrumei uma casinha para ela, de pobre, mas com uma certa decência. Só que eu queria falar de Jesus Cristo para ela. E eu não conseguia. É fácil falar do amor de Deus para uma pessoa que tem uma casa, para uma pessoa como você, meu irmão. Mas falar do amor de Deus para uma pessoa que foi escorraçada a vida toda, usada e abusada, que apanhou, que tem 2 filhos e não sabe nem quem é o pai. Uma pessoa que sempre sofreu, não sabe o nome do pai dela, que foi jogada fora de casa cedo. Uma pessoa que foi escorraçada pelo mundo. Vá dizer a ela, Deus ama você, que eu quero vê-la acreditar. Não acredita, não. Então, esse era o meu desafio. Dizer para ela que, apesar daquilo tudo, Deus a ama. E eu precisava de uma palavra vinda do céu, para não jogar fora a oportunidade. E como já era lá pelo mês de outubro, eu pedi a Jesus, Jesus, me dá de presente do final do ano a alegria de falar do Senhor com essa mulher. Eu fiz jejum de 2 meses. E eu marquei com ela, eu ia lá, levava as coisas, de fazer uma ceia de Natal com ela de manhã, porque eu precisava voltar para casa, que dia 24 de dezembro é um dia cheio no Rio. E eu desci para lá para fazer a ceia de Natal com ela, eu não sabia o que dizer. E eu queria falar de Jesus. Quando nós sentamos na mesa, que eu me encontrei seca, eu não tinha uma palavra para dizer. Ela olhando para mim, eu disse para ela, Hilda, eu vou orar para nós comermos. Aí Deus deu a palavra para ela. Ela disse, quando foi mesmo que a senhora me viu, que nós nos conhecemos? Aí Deus levou lá naquele momento. Eu disse, Zilda, foi num dia que eu cheguei aqui, o carro da Conlurb estava chegando. E eu vi você subir, e você xingava os urubus. E você falava com os urubus. Ela começou a rir. E você dizia tantas coisas para os urubus que eu fiquei impressionada. Mas, Hilda, não adianta falar com o urubu, que eles não entendem o que você diz. Aí ela fez assim, como quem diz, não me importa. Eu disse para ela, você gostaria que eles entendessem você? Ela disse, eu queria sim. Eu disse para ela, só tem um jeito. Ela disse, qual? Eu disse, você vira urubu. Olha a conversa. É espiritual, viu? Não é de bêbado, não. Eu disse, só tem um jeito, você vira urubu. Ela olhou para mim e disse, como? Eu digo, Aí você vai falar com os urubus
na linguagem do urubu, com bico de urubu, batendo asa que nem urubu. Aí eles vão entender você. Ela olhou para mim tão desconfiada que eu disse, conheço alguém que fez isso. Ela virou urubu, eu disse, não, um pouco pior. Eu disse, é Deus. Aí eu fui na escritura de Hebreus 1. Eu disse, olha, Hilda, você conhece a chuva. Quando só Deus manda a chuva. E Ele manda a chuva para quê? Para refrescar a terra. Quando a chuva desce, ela traz toda a poeira que está no ar. Ela refresca o solo. Ela molha as plantas. Ela prepara o solo para produzir, para que as sementes possam produzir a árvore. Depois Deus manda o sol, é só Deus que faz o sol. A semente está molhada, Ele manda o sol para aquecer a terra. E a semente explode. Eu fui falando com ela do Deus que cria todas as coisas, porque Deus se preocupa com o bem-estar do homem. Hilda, as flores são uma declaração do amor de Deus para nós, porque elas são lindas. Então, Deus, em tudo isso, Ele está dizendo para a humanidade, ei, eu amo vocês. Sou eu que mando isso tudo para vocês. Só que Deus ficou anos e anos e anos falando do amor dele com o homem. Parecia você falando com os urubus. Você falava com os urubus e os urubus não entendiam você. Deus falando com a humanidade não entendia. O que foi que Deus fez? Ele virou homem. Ele botou a palavra dele no ventre de uma mulher e nasceu com o corpo de homem. Jesus, ela disse, é isso que é Jesus? Eu digo, é. Jesus é Deus vestido de homem. Aí, vestido de homem, Ele falou, todo mundo ouviu. Ele chorou, todo mundo viu. Ele fez milagres. Sabe o que foi que a gente fez com ele? Nós matamos. Bem, lógico que essa mulher foi ganha para Jesus. Quando ela morreu, ela já era a líder da rede de oração da Assembleia de Deus de lá. Esse é Deus. Esse é Deus. O grande problema é que quando Jesus ministrou para aqueles discípulos dia e noite, por 3 anos, meus irmãos, aqueles discípulos, quando Jesus Cristo subiu aos céus, eles estavam encharcados da palavra de Deus. Serviu para alguma coisa? Eles eram brigões, eles armavam confusão, eles eram terríveis. Quando Jesus Cristo ressuscitou, Jesus Cristo apareceu no meio deles e disse, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os, ensinando a ele tudo o que eu vos tenho ensinado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas Jesus diz assim, permanecei na cidade, permanecei na cidade. É para ir ou é para permanecer? Ele diz, permanecei até que do alto sejais revestidos de poder. O que Jesus estava dizendo, vocês têm toda a palavra, mas vocês não têm o poder. Recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo.
então sereis meus testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Jesus os levantou, os levou para Betânia, e ali, enquanto Jesus dava as últimas recomendações, ele foi sendo elevado aos céus. Aqueles discípulos voltaram para Jerusalém. 10 dias eles ficaram presos, trancados no espaço. A Bíblia diz que foi com medo dos judeus, porque os judeus achavam que eles roubaram o corpo de Jesus para dizer que Jesus tinha ressuscitado. Então, eles estavam com medo, se trancaram no recinto, até o dia da festa de Pentecostes. Enquanto eles estavam trancados, a cidade de Jerusalém ia ficando cheia de judeus de várias nações da terra. Porque Deus, em Levítico 23, tinha dito para Moisés: Moisés, fala aos filhos de Israel que as festas fixas que proclamareis serão convocações solenes. São estas as minhas festas: pães ázimos, Páscoa, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. Essas são as 7 festas fixas do Senhor. Todas as vezes que tinha uma festa dessa, os judeus procuravam vir de onde eles estavam para celebrar em Jerusalém. Portanto, agora vai acontecer Pentecostes, que era celebrada 50 dias depois da Páscoa. A cidade estava ficando cheia de gente. E os discípulos fechados num recinto. Quando veio o dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu. O Espírito Santo vem sobre a palavra que estava no coração deles. Então, houve uma explosão de vida. O Espírito mais a palavra, explosão de vida. Você vê que aquele povo saiu, eles abriram as portas, proclamando as maravilhas de Deus em vários idiomas. Pedro se levantou e fez aquela pregação no poder do Espírito Santo. 3.000 pessoas se converteram a Jesus Cristo. Veja bem, aqueles discípulos, 3 anos, só com a palavra, Jesus, não serviram para nada. 3 horas, com o Espírito Santo sobre a palavra, eles já tinham posto o mundo de cabeça para baixo. A diferença, o Espírito com a palavra. Nós precisamos dar mais atenção a isso. Nós vemos hoje uma igreja indiferente, que não faz nenhum impacto na sociedade. Por quê? Cadê a explosão que deve acontecer em nós? Olhe, preste atenção. A Bíblia diz: pelas tuas palavras serás salvo, pelas tuas palavras serás condenado, porque a vida e a morte estão no poder da língua. Se no teu coração creres e com a tua boca confessares Jesus, serás salvo. Porque no coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Lembra daquele dia do seu Betel, do momento do seu encontro com Deus, o momento em que você ouviu a palavra da verdade, o evangelho da salvação, você creu, você se rendeu, você confessou Jesus como único Senhor
suficiente e salvador, naquela hora, o seu nome foi registrado no livro da vida, para a eternidade. Você foi transportado da morte para a vida. Você tem vida eterna. Nunca mais entrará em julgamento. Foi-lhe dado o Espírito Santo. Para quê? Deus não bota prego sem estopa. Você, a partir daquele momento, tem o Espírito Santo. Mas Paulo diz, não apagueis o Espírito. 1 Tessalonicenses 5,19. Significa que o Espírito precisa de um combustível específico. Você tem o Espírito. Por quê? Porque Deus é fiel e lhe deu. Só porque você se rendeu a Jesus Cristo, o Espírito Santo lhe foi dado. O que está faltando para que haja explosão? A palavra. Espírito mais palavra igual explosão de vida. Por que será que não está acontecendo essa explosão? Eu não vejo uma igreja louca anunciando Jesus, mostrando a cara. Ele diz, mostra-me o teu rosto, faze-me ouvir a tua voz. Por que nós estamos tão apagadinhos? Está faltando palavra. Espírito de Jezabel atuando na igreja. O que é isso, irmã? Tinha uma princesa no Antigo Testamento, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, rei do Tiro, sacerdote de Astarote. Naquela época, era o pai que arrumava o casamento para sua filha. Etibaal, o rei, logicamente, tinha que arrumar para sua filha um casamento nobre. Jezabel, a princesa, devia ser uma moça muito linda, muito inteligente, muito bem vestida, culta, acostumada com as melhores coisas. Ela era uma princesa. O pai arrumou o casamento para ela, casou Jezabel com Acabe, o rei de Israel. Estava aí um casamento no mesmo nível, nenhum dos dois prestava, né? Mesmo nível. Mas os dois eram de família nobre. Quando Jezabel pensa, eu vou reinar em Israel, ela pensou, eu vou implantar o culto ao meu Deus Baal em Israel. Olha, quando eu comecei meu ministério no Morro Dona Marta, eu olhei assim para o morro, eu tinha tido um sonho. E no meu sonho, eu ficava assim no pé da favela e eu dizia uma palavra, aqui. Verbo de Deus, Jesus Cristo, Verbo de Deus, acendia um lampião, daquele lampião virava 2, daqueles 2 viravam 4, dos 4 virava 8, do 8, 16, 16, 32, e aquilo ia lampião, estourando pela favela, cobria todo de luz. Eu disse, oba, então é isso que eu vou fazer. Senhor Jesus, 2 anos, eu lhe dou esse morro todinho convertido. A gente diz bobagem, mas Deus nunca condena. Ele fica esperando. Até hoje. 35 anos. Bem, mas eu queria ganhar a favela. Eu dizia para Jesus, me dá esse morro, senão eu morro. Mas consegui, Deus é bom. Deus é bom.
Jezabel entrou lá com este ânimo. Entrou em Israel com o ânimo de ganhar Israel para o Satanás dela, porque ela era prima irmã do capeta, aquela mulher. Ela diz, vou implantar adoração ao meu Deus, Baal. Aí ela, muito inteligente, ela diz, o povo de Israel adora o Deus de Israel, porque eles ouvem a palavra do Deus de Israel. É preciso que eles parem de ouvir a palavra do Deus de Israel e comecem a ouvir a palavra de Baal. Ela levantou 400 profetas de Baal em Israel e 450 no poste ídolo. Ela diz, o povo ouve a palavra do Deus de Israel porque os profetas do Deus de Israel pregam. O que é que eu vou fazer? Ela ordenou a matança de todos os profetas do Deus de Israel. E assim ela calou a boca, porque profeta de Deus só não fala se estiver morto. Né? Ela ordenou. E aí o povo não ouvia mais a palavra de Deus. E, logicamente, eles só ouviam a palavra de Baal. E aí Israel todo se voltou para Baal. Entendeu? Então, quando se fala de espírito de Jezabel, é o espírito de silenciamento da palavra de Deus. Como está? Você lembra que na igreja em Tiátira já estava se movendo esse espírito no primeiro século? Quando Jesus Cristo fala, dita uma carta para a igreja em Tiátira, ele elogia aquela cidade, ele elogia aquela igreja, uma igreja maravilhosa, mas na hora da reprimenda ele diz, tenho, porém, contra ti, o tolerares que esta mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza e não é. Não apenas ensine, mas ensine os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem comidas sacrificadas aos ídolos. As pessoas acham que essa prostituição é imoralidade sexual. Não, ali a prostituição é idolatria. Quer dizer, o espírito que se moveu em Jezabel no Antigo Testamento já estava se movendo em alguém na igreja em Tiátira, no primeiro século. E hoje nós vemos esse espírito permeando todas as igrejas. Pessoas tiraram a escola dominical. Pessoas não leem mais a palavra. As pessoas não leem. As pessoas não ouvem. As pessoas não pregam. Vêm para o púlpito, pregam uma porção de abobrinha. Conta a história. Mas a palavra de Deus não é pregada. Tem pessoas que me dizem, irmã, eu abro a Bíblia para ler, me dá sono. Que coisa horrível. Quer dizer, a palavra de Deus é entediante, é monótona, é desinteressante. Que coisa horrível para se dizer. E depois diz assim, eu te amo, Jesus, ama coisa nenhuma. Se me amais, cumprireis os meus mandamentos. Não é da boca para fora. Olha, quantas pessoas passam a semana toda e não botam para dentro um versículo da palavra escrita. Como foi que Jesus Cristo venceu Satanás no deserto? Está escrito. É a palavra que está escrito, porque esta palavra que está escrita aqui, ela foi gerada
no coração de Deus, quando ela sai da sua boca, ela tem poder, porque o poder é da palavra, não é do pregador. E agora, as pessoas não botam palavra para dentro. Quando chega na hora da batalha, misericórdia, misericórdia, isso não é palavra de Deus. Você tem que saber, você precisa ter a espada para dizer. O médico diz para você: olha, eu sinto muito pelo seu exame, mas o máximo que tem aqui, 3 dias de vida. Espada na palavra do médico. O número dos meus dias é contado por Deus. Amém. Cortou. Cortou. O seu filho não vai para canto nenhum, não vai dar para nada. Meus filhos são herança do Senhor, está escrito. Corte, você tem que ter a espada pronta, na hora, porque senão você vai recebendo todas as setas. A igreja, você não põe mais a palavra para dentro. Como você vai lutar se você não tem espada? A espada está aqui. A palavra diz assim: a minha palavra está na tua boca e no teu coração. A palavra da fé. Mas você diz: não, a palavra de Deus está escrita na Bíblia. Ficou ali. Ficou ali. Uma vez, eu fui na casa de uma pessoa. A Bíblia estava lá na mesa de cabeceira. Eu olhei assim para a Bíblia. Passei a mão assim. Eu disse: eita. Tirei a poeira. A senhora está me julgando. Eu disse: não estou julgando. Eu estou dizendo que essa Bíblia não é aberta há muito tempo. Está com poeira? Vai lá em casa, vê se a minha tem poeira. Não se pode mais dizer nada. Porque senão faz mal. Os doentes, aqueles que têm o ego enfermo, são os primeiros que gritam. Não lia a Bíblia. Quantos versículos você botou para dentro essa semana? Você memorizou este mês? Quantos versículos você botou para dentro? Se você botar para dentro um versículo por semana, no final do mês você tem 4 versículos. Em 10 meses você tem 40. Em um ano você tem 48 versículos. Está entendendo? É assim que se memoriza. Precisa botar? Precisa. Aí você diz: eu amo a Jesus, misericórdia. Se você amasse a sua mulher como você ama Jesus, a sua mulher já tinha lhe deixado há muito tempo. Porque você não dá atenção a Jesus Cristo. Não dá atenção. No tempo da pandemia, as pessoas ligavam para mim: irmã, a senhora acha que é agora que Jesus Cristo vai levar a igreja? Eu disse: por quê? Irmã, eu já quero que ele venha me buscar. Mas por quê? Irmã, está tão difícil aqui. Eu disse: você quer dar o golpe do baú? Você quer que Jesus Cristo lhe leve? Porque aqui está muito ruim. Se tivesse bom, você podia ficar. Então você quer um Cristo que resolva os seus problemas financeiros. Isso é golpe do baú. Jesus Cristo quer ser desejado. Porque Ele é amado. E quando você ama uma pessoa, você quer estar perto dela. Você quer estar com ela. Não é? Eu me lembro lá no Morro Dona Marta. O pastor pediu para eu falar. Eu sempre esqueço. Eu tenho um projeto com crianças no Morro Dona Marta há 35 anos.
Eu queria fazer um grupo de rap com eles. Eu gosto de dança. Eu gosto demais. E eu não tinha dinheiro suficiente para pagar um professor para fazer um grupo de dança. E as crianças são boas de dança. Eles têm um gingado espetacular. Nasceram prontos para dançar. E eu queria. Eu pensei, eu orei, Senhor Jesus, eu quero que as crianças dancem para o Senhor. Mas para o Senhor, eu quero um negócio bacana. Me ajuda a fazer esse negócio. Aí eu fui atrás de música de rap. Fiquei impressionado. Só tem palavrão. Como é que as crianças... E as crianças sabiam. Eu disse, como é que eu não posso botar as crianças para ouvirem palavrão? Pensei. Eu vou compor um rap. Aí eu escrevi, pedi a Deus a inspiração e Deus me deu. Escrevi a música, escrevi. Eles iam cantar uma música do Logos, aquela que diz sobre a vinda de Jesus. Ó Pai, eu não vou cantar, que senão vocês não ficam, mas é assim. Ó Pai, eu quero tanto ver o meu Senhor Jesus vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do meu Senhor Jesus. Vocês vissem as crianças cantando, eles choravam. Eles se emocionam, imaginando Jesus vindo buscar. Eu disse, então a gente vai dançar um rap. Fiz o grupo, compus um rap assim. No princípio eu era o Verbo. E o Verbo era Deus. E o Verbo é Jesus. Maranata, Maranata. Jesus Cristo em Dona Marta. Ai, Maranata, Maranata, Jesus Cristo em Dona Marta, ora vem, Senhor Jesus. Jesus Cristo brasileiro, carioca, Salvador. Jesus Cristo em Dona Marta, Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Olha, mas ficou bacana. Você precisava ver minhas crianças na escadaria do Dona Marta. No princípio eu era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e o Verbo é Jesus. Maranata, muito bom. O seu irmão querido, pastor, aquele que parece muito com o senhor, aquela beleza, marido da Aurora. Falei com ele, pastor, compus um rap. Eu tenho que fazer a gravação, preciso de instrumentos. Ele... Procure fulano de tal, lá no Rio de Janeiro, que ele vai fazer. O rap dançou. Mas minhas crianças dançaram o rap. Entendeu? O que eu quero dizer para vocês é isso. A palavra escrita, ela tem poder em si só. A palavra escrita, ela é gerada no coração de Deus. Bota esta palavra para dentro. Na hora que ela sai, ela tem o poder de quem disse primeiro. Não depende da sua voz, depende dela. Lembra do seu primeiro encontro com Deus. Lembra daquela primeira lágrima, daquela primeira emoção, de você dizer, Senhor Jesus,
Senhor Jesus, Pai, lembra daquele primeiro encontro, quando você foi tocado pelo Espírito Santo? Aquele momento tão emocionante, você lembra quando você se rendeu a Jesus Cristo? Aquele momento na sua vida se chama Betel. É o lugar do primeiro encontro. Agora, quando Jacó está com problema, ele vai ser morto pelos cananeus e pelos ferezeus, toda a família dele vai ser morta. Ele pergunta para Deus: Senhor, o que é que eu faço? Sobe a Betel. Levanta-te, sobe a Betel e habita e permanece em Betel. Levanta um altar ao Senhor que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Esse é que Deus quer falar conosco. Você está hoje com problema na sua vida? Gostaria de dizer isso hoje para tantas pessoas que estão sofrendo. Lembra do primeiro encontro. Lembra daquele momento que é Betel na sua vida. Feche os olhos e corra para lá. Habite ali, fica ali. Levanta um altar no teu coração ao Senhor que já te socorreu, ao Senhor que te falou, ao Senhor com o qual tu tiveste um encontro. Na hora da dor, volte para aquele lugar. No momento da dor, recorra a esse mesmo Pai que já lhe acudiu outras horas. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós.